composição do material genético, o DNA e o RNA. Bora pra aula? E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre a composição do material genético. Bom, o material genético se refere aos ácidos nucleicos, deixa eu pegar a minha ponteira, refere-se aos ácidos nucleicos que codificam os genes. Como a gente já tinha falado, o que são genes? Os genes é a parte do material genético que retém a informação hereditária. Então, o ácido nucleico é o formador dos genes. Tá? O material genético é dividido em dois tipos principais. O chamado DNA ou ADN em português, tá? ADN, que vem de ácido desoxirribonucleico, e o RNA ou, em português, ARN, ácido ribonucleico. De modo geral, nós americanizamos tanto o DNA quanto o RNA. Vocês vão ver muito mais as palavras DNA e RNA do que ADN e ARN. Tranquilo? Então, bora. O ácido desoxirribonucleico, que é o ácido formador do DNA, ele é um tipo de ácido responsável pela hereditariedade. Ele foi descoberto no século XIX pelo suíço John Friedrich Messer. É a molécula que são encontradas todas as informações necessárias para a síntese de proteína. Então, a síntese de proteína do nosso corpo, qualquer proteína, a proteína que vai formar o nosso cabelo, a proteína que vai formar o pigmento da nossa pele, a proteína que vai formar a estrutura dos ossos, a estrutura da pele, tudo isso. Todas essas proteínas, as informações estão contidas nos genes, dentro deles, especificamente nos ácidos desoxirribonucleicos, no DNA. Então, o DNA ele é o portador, o armazenador da informação. Já o ácido ribonucleico é responsável por armazenar informações muito pequenas, momentâneas. Ou seja, de modo geral, o RNA ele é responsável por regular as funções biológicas. Ele vai ajudar no processo de codificação, no processo de descodificação durante a tradução, que é a síntese proteica, e também na regulação de genes. Então, o ácido ribonucleico ele assessora o DNA. Tá? Isso fique claro para vocês. O DNA ele é o portador da informação, e o ácido ribonucleico ele vai assessorar o DNA. Como? Ajudando nos processos de transcrição, tradução e replicação. Que processos são esses, professor? Nós iremos falar isso mais para frente na nossa próxima aula. Então, momentaneamente, a gente vai nos contentarmos em saber que ele ajuda a regular essas funções. Beleza? Os ácidos nucleicos eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. O que são essas unidades? São as unidades formadoras do nosso DNA e do nosso RNA. Então, vamos falar um pouquinho sobre estas unidades. Os nucleotídeos ou nucleótidos são blocos construtores dos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. O nucleotídeo é um conjunto formado pela associação de três moléculas. Uma base nitrogenada, essa base nitrogenada pode ser adenina, guanina, citosina, timina. Depois a gente vai falar especificamente quais são as bases nitrogenadas. Além da base nitrogenada, um grupamento fosfato e unindo tudo isso, um açúcar com 5 carbonos. Por isso é chamado de pentose. Pentose, 5 carbonos. Então, isso é a estrutura básica de um nucleotídeo. Uma base nitrogenada, um açúcar e um grupamento fosfato. Ok? Os nucleotídeos do DNA e RNA apresentam diferenças estruturais. Como assim, professor? Quando a gente mostra aqui, olha, a base nitrogenada, o açúcar e o grupamento fosfato, os nucleotídeos entre o DNA e o RNA vão ter diferenças. A primeira diferença dela é aqui, ó, no açúcar. Como assim?
No DNA, o açúcar é formado por uma desoxirribose, um açúcar de 5 carbonos chamado de desoxirribose. Enquanto que no RNA, esse açúcar é diferente, é uma ribose. Por isso o nome do DNA e do RNA. DNA, desoxirribose, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico, por causa do açúcar. O açúcar do DNA é a desoxirribose, o açúcar do RNA é a ribose. Além disso daí, tem uma outra diferença nas bases nitrogenadas. Como assim? No DNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a citosina e a timina. São essas 4. Por sua vez, no RNA, você vai ter o quê? A adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Ao invés de ter timina na estrutura do RNA, nós temos uracila na estrutura do RNA. Vamos olhar nessa tabelinha aqui, tá? Então aqui, ó, destacando o DNA, aqui mostrando a diferença, o açúcar aqui azulzinho para representar a desoxirribose, o açúcar alaranjado aqui representando a ribose. Então você tem a adenina, a base é a mesma, olha. Guanina, a base a mesma. Citosina, a base é a mesma. E a timina, no caso do DNA, e a uracila, no caso do RNA. Ah, professor, não precisa lembrar disso? Vai. Então, adenina, guanina, citosina, timina, A, C, A, G, C e o T estão presentes no DNA. No RNA, você tem o quê? Adenina, guanina, citosina e a uracila. Tranquilo? Moléculas do RNA e do DNA. Nós vamos falar agora da estrutura molecular. Presta atenção. Quando a gente fala da estrutura molecular do RNA, o RNA, de forma geral, ele é uma molécula linear. Você vai ter as ligações da uracila, citosina, adenina, guanina, aqui, olha, ao longo de uma fita. Então, de modo geral, a estrutura do RNA é muito simples, é uma estrutura linear. Quando a gente falar do RNA, aí o negócio muda de figura. Por quê? O DNA teve a sua estrutura descrita em 1953. Os pesquisadores, quando eles observaram a estrutura do DNA, eles perceberam que o DNA era, na verdade, uma dupla estrutura. Ele apresentava 2 cadeias e essas 2 cadeias eram ligadas entre si. Ou seja, formava uma escada. E essa escada ainda torcia ao redor do seu próprio eixo, formando uma hélice. Então eles chamaram esse modelo proposto de modelo de dupla hélice. Então, segundo esse modelo, os nucleotídeos se unem através de ligações fosfodiéster, formando longas cadeias polinucleotídicas. Ah, como assim, professor? Essa ligação do fosfodiéster é a ligação entre o grupamento fosfato e o açúcar do outro nucleotídeo. Então, o que mantém os nucleotídeos ligados na cadeia da escada é o quê? Um nucleotídeo liga o outro no grupamento fosfato ligado ao açúcar. Grupamento fosfato ligado ao açúcar. E isso forma a estrutura lateral da escada. Ok? E as bases nitrogenadas ligam-se umas às outras por pontes de hidrogênio, formando então, como a gente vai falar, vai formar os degraus da escada. Então presta atenção, as laterais da escada são ligações de fosfodiéster. Cada degrau é uma ligação de hidrogênio. Sempre a ligação de hidrogênio aqui vai ser sempre adenina com timina numa dupla ligação de hidrogênio. Citosina com guanina com uma tripla ligação de hidrogênio, popularmente chamadas de pontes de hidrogênio. Então, A, T, sempre, C e G, sempre ligados. Ok? Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos uma demonstração da estrutura tridimensional. Então, a estrutura do DNA ela é uma dupla hélice, tá? Ou seja, você tem a dupla parte da escada, as laterais da escada, os degraus, que são as ligações entre as bases nitrogenadas, timina,
adenina, guanina, citosina e assim por diante. Só lembrando sempre, tá? Adenina, timina, guanina, citosina, ATCG, sempre nessas ligações. E a estrutura lateral da escada são ligações de fosfodiéster, grupamento fosfato de um com açúcar do outro, fosfato de um com açúcar do outro formam a estrutura da escada. Enquanto isso, os degraus da escada são formados pelas ligações entre as bases nitrogenadas, ATCG, ATCG, GC e por aí vai embora. Sempre o A com o T ou o T com o A e o C com o G ou C ou G com o C. Sempre. Ok? Tranquilos? Então, tranquilo. Bora lá. Então aqui nós temos a estrutura bem demonstrada da cadeia do DNA. Você tem aqui, olha, as ligações fosfodiéster, o açúcar, a desoxirribose, grupamento fosfato ligando com o próximo. Essa ligação é a fosfodiéster. Tá? E aqui, ligações de pontes de hidrogênio mantêm os degraus da escada unidos. Então você tem T pareado com A, G com C, T com A, C com G, A com T, sempre o A e o T, e o C e o G pareados. Tranquilos? Beleza? Aqui mostrando novamente, lembrando que essa estrutura, ao ser montada, ela torce por si só. Tá? A própria montagem da estrutura já faz a cadeia do DNA formar a estrutura em dupla hélice. Aqui, ó. E isso aqui é uma imagem tridimensional do DNA. Tá? Então você já vê a estrutura dela aqui, ó, em dupla hélice. E aqui a mesma coisa, você vê, olha, ó, descendo, e o outro, olha, uma de um lado, outra do outro, aqui a outra, ó, as duas estruturas. E o que formam os degraus da escada daqui vai ser as pontes de hidrogênios entre as bases nitrogenadas. Tranquilo até aqui? Beleza? Ótimo. Dando continuidade, o DNA, ele tem um negócio chamado de orientação antiparalela. Nossa, professor, o que é isso? Essa é a parte mais complexa desse conteúdo aqui. Como assim? O DNA é uma fita dupla, é uma molécula antiparalela, ou seja, compostas por duas fitas que correm lado a lado. Isso a gente já viu aqui. Você tem duas fitas, uma de um lado, outra do outro. Beleza? Só que o que nós não chegamos a falar até agora é que essas fitas elas vão ter sentidos diferentes. Uma fita está num sentido chamado de 5' 3', e a outra fita está no sentido 3', 5'. Pelo amor de Deus, professor, o que é esse linha? O que é esse 5? Nós vamos explicar. Ok? Eu preciso que vocês entendam que um lado da fita está no sentido, enquanto a outra fita está no sentido oposto. Então, uma vai, por exemplo, de baixo para cima, a outra vem de cima para baixo, o sentido da cadeia. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos explicar. Presta atenção. Então, a fita ela tem um sentido, olha aqui, ó. Sentido 3', 5', a fita está vindo daqui para cá, e o daqui é a fita oposta, uma fita complementar oposta. Aqui é a fita 5', 3'. Aqui mostrando ela na sua estrutura de dupla hélice, né? Ó, 5', 3', 3', 5'. Ok? O que significa esse linha, professor? Bom, cada nucleotídeo que a gente mostrou na estrutura lá no início ali do nosso conteúdo, ele é formado por uma base nitrogenada, pode ser adenina, guanina, citosina ou timina, no caso do RNA, tá aqui. Um açúcar, que é a desoxirribose, que tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ok, até aqui. E ligado a ela, a estrelinha, que vai ser meu grupamento fosfato. Beleza? Então, por que 3', 5'? Da onde vem isso? Isso vem da orientação do número de carbonos. Esse aqui é o carbono 1. É o carbono que vai estar mais próximo da adenina. Depois carbono 2, carbono 3, carbono 4. E aqui tem o carbono 5 que liga ao grupamento fosfato. Aqui não tem carbono, é um oxigênio. Ok? Então presta atenção. Essa fita do lado de cá, você tem aqui, olha só, presta atenção.
Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. O carbono 5 está voltado aqui para cima. Deixa eu pegar até um pincel aqui. O carbono 5 está voltado aqui para cima. Ok? Então, você tem o lado 5 está livre, está solto aqui. Que está ligando pela ligação fosfodiéster com o próximo. Olha só, hein? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Está para cima. Que está ligado com o próximo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Carbono 5 para cima, 3 para baixo. Então, aqui embaixo, você tem a parte livre, a cadeia como um todo, a fita como um todo, termina com 3 voltada aqui embaixo. Esta fita, a gente vai chamá-la de fita o quê? 5 linha, 3 linha, que a parte de cima é o 5, termina com 3. Então, começa com 5, termina com 3, fita 5 linha, 3 linha. Ok até aqui? 5 linha, 3 linha. Beleza? Por conta do carbono livre aqui, ó. Carbono livre aqui, carbono livre aqui. O daqui que está livre é o 5, o daqui que está livre é o 3. A fita complementar, ela é de invertida. Ela é invertida. Se ela é invertida, o carbono aqui, tá vendo? Os açúcares estão de cabeça para baixo, cara. Isso mesmo, eles estão de cabeça para baixo, porque eles são invertidos. É uma no sentido, a outra no outro. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Qual carbono que está liberado aqui na parte de cima? 3. E aqui? O 5 faz a ligação com a próxima. Presta atenção. O 5 faz ligação com a próxima. Ó, então vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Está voltado para baixo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Terminou aqui a cadeia com o carbono 5 lá embaixo. Então, essa fita aqui, ela já é uma fita que está no sentido oposto. Enquanto uma está assim, a outra está assim. Logo, nós temos o quê? Esta é a fita o quê? 3 linhas, 5 linhas. Porque a parte aqui de cima está liberado o carbono o quê? 3. E aqui embaixo o carbono liberado é o carbono o quê? 5. E essas fitas, elas são fitas complementares. Uma fita se complementa com a outra. Vamos supor que aqui seja A, T, C, G, aqui, T com A. Só esse pedacinho, só para poder a gente ver. Essa fita, 5 linha, 3 linha, porque carbono 5 está livre, carbono 3 está livre. Esta fita, 3 linha, 5 linha, carbono 3 está livre, carbono 5 livre. Isso é muito importante, vocês lembrarem desses detalhes, porque quando nós estivermos falando dos próximos processos, tá? Quando nós estivermos falando dos próximos processos, vocês vão ver que nós vamos ter que buscar esta informação. Então, no próximo conteúdo, nós vamos começar a falar das funções que acontecem no DNA e no RNA. Como assim, professor? O DNA, ele tem que se duplicar. Toda vez que uma célula se divide, você também precisa dividir e duplicar, replicar, fazer uma réplica do seu DNA. Esse processo nós vamos estudar na nossa próxima aula. Além disso, o DNA, como eu já tinha falado, ele porta as informações genéticas. Não basta simplesmente ele se duplicar para ter as informações e para poder gerir todo o funcionamento celular. Não, não, não. Ele tem que produzir informação que possa ser lida. E essa informação, ela tem que ser transcrita. Como assim? Tem que ser copiada o pedacinho dela. E como é que copia? Na forma de RNA. Porque o DNA não sai do núcleo. O DNA fica lá dentro. A informação não sai do núcleo. Então, a informação, como ela não sai do núcleo, mas ela precisa chegar no citoplasma, então a cópia da informação sai na forma de RNA. Esse é o processo que nós vamos aprender também na nossa próxima aula, que é de transcrição. A informação, quando chega no citoplasma, ela precisa ser lida pela organela produtora da proteína. Qual é a organela produtora da proteína? O ribossomo. Então, essa informação é lida pelo ribossomo e ela vai dar origem à molécula de proteína. Esse processo todo em que o ribossomo lê a informação,
e o ribossomo produz a molécula proteica, é chamado de tradução. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar cada um desses processos aqui citados: replicação, transcrição e tradução. Ok? Preciso que vocês tenham em mente, saibam e lembrem quais são as bases nitrogenadas do DNA e do RNA. Saber o sentido da fita é muito importante. Por que a fita do DNA é 5' 3'? Porque a outra é 3', 5'. Isso é de fundamental importância, ok? Depois vocês vão entender por que isso é importante, beleza? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu!